quais são as consequências na dificuldade do diagnóstico da trombose venosa profunda. Eu sou a doutora Aline Vilela, cirurgiã vascular, e eu vou lhe contar isso nos próximos minutos. Continua comigo. A trombose venosa, ela é quando você tem um coágulo dentro de um vaso, tá? E aí uma coisa que eu gosto muito de falar, que eu normalmente explico, da maneira que eu explico para o paciente, pensa numa estrada. Você tem uma estrada e de repente cai a árvore ali, fecha aquela estrada. Então, e a analogia é feita, o vaso sanguíneo é a estrada, a árvore é o coágulo que está ali. E nada passa. Então, o que pode acontecer? Você tem a formação de um coágulo dentro de uma veia, isso daí vai criar como se fosse um engarrafamento, de certa maneira. Ele pode ser pequeno, pode pegar uma grande parte dessa veia, tá? E uma grande preocupação é que, de repente, alguma parte desse coágulo se solte e vá para o pulmão. Se isso acontecer, gera uma coisa que a gente chama de tromboembolismo pulmonar, que é quando você tem um coágulo dentro das veias pulmonares que vai para o pulmão. Isso pode sobrecarregar muito a questão da respiração, da função cardíaca, e pode até mesmo levar a óbito, tá? Aline, você está falando coisa tão pesada hoje, mas é importante explicar isso. E voltando à trombose, tá? A trombose venosa profunda. Como isso acontece? E uma expressão que eu gosto muito de falar você precisa, para ter trombose, ter ingredientes. São os ingredientes do bolo, né? Para fazer bolo, o que você precisa de um bolo? Você precisa de fermento, precisa uma farinha e precisa um líquido, mais ou menos isso. Se você tiver isso, vai dar um bolo, não vai? Mas se você tiver mais coisas, você tem um leite, um ovo, açúcar, você tem uma laranja, um chocolate, seu bolo vai ficando maior, vai ficando melhor. Trombose é a mesma coisa. Então, para falar de trombose, eu tenho que falar de 3 conceitos. Na verdade, é um conceito que se chama tríade de Virchow e que são os ingredientes do bolo da nossa trombose, que é a presença de estase sanguínea. O que é estase? Eu vou falar de uma forma, para um melhor entendimento, tá? Mas é um pouco mais profundo que isso. Quando você tem uma lentificação naquele fluxo, quando é como se ficasse parado de certa maneira. Então isso acaba induzindo a liberação de uma série de fatores que pode formar o coágulo, tá? Então, é por isso que fala, uma pessoa que fez uma cirurgia, ficou mais tempo parado, ficou imóvel, sem mexer tanta perna, uma pessoa que é acamada, ou se fez uma viagem muito longa, e quando a gente fala disso, a partir de 4 horas já coloca em risco uma viagem de avião, ou até mesmo de carro, de ônibus, qualquer uma acima de 4 horas, os estudos já mostram que você tem um maior risco. Então, tudo isso é o que a gente fala de estase. O outro ingrediente é a lesão endotelial, quando você tem alguma alteração dentro da parede dessa veia. E aí isso também pode induzir formação de coágulo. E aí você tem, por exemplo, traumas, pancadas, pode acontecer. Você tem, de repente, também, muitas vezes, como no braço, quando pega um acesso. Então, tudo isso pode induzir também a lesão endotelial. E o terceiro ponto é a hipercoagulabilidade. E aí, dentro da hipercoagulabilidade, nós temos de coisas mais simples, como a desidratação, que aí você muda a viscosidade desse sangue. Tem também a questão de algumas alterações na cascata de coagulação, que elas podem ser
hereditárias ou adquiridas, que são, como nós conhecemos, as trombofilias, e tem outras condições também que podem gerar a alteração dessa viscosidade. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para paciente que vai fazer alguma viagem, e muita viagem, a gente fala muito para viagem aérea, que acontece no avião? Você entra no avião, você fica parado, tá? Então, a perna fica dobrada, então isso aí você tem um ingrediente da estase, ok? E o que acontece? Normalmente, nós tendemos a ingerir menos líquido, porque não quer ficar levantando o tempo inteiro para ir no banheiro, aquele banheiro apertado, então bebe menos água, tá? Então aí já tem um ponto para a hipercoagulabilidade, da questão da desidratação. E junto com isso, algumas pessoas consomem também bebida alcoólica para relaxar durante o voo. Isso também gera desidratação, tá? Então, e aí ainda tem a questão da umidade relativa do ar, e tem outras coisas que, se você quiser, depois eu faço um outro vídeo voltado para as causas de trombose. Por enquanto, nesse, nós estamos falando das consequências no diagnóstico tardio. Então, tudo isso dá o ingrediente da hipercoagulabilidade e outras condições também, por exemplo, câncer, pessoas com câncer em atividade, isso gera alguns fatores que nós chamamos que são fatores trombogênicos, que podem levar também. A própria gestação e puerpério é um momento lindo da vida da mulher, mas que a gente também tem alteração de coagulabilidade. Então, todos esses, quanto mais ingrediente você tiver, maior vai ser seu bolo. Então, tem que ficar antenado e observar isso. Tá, Aline, você já explicou bastante coisa sobre a trombose, mas como faz o diagnóstico? Primeiro, os sinais e sintomas, tá? A perna incha muitas vezes. Quais são os sintomas clássicos da trombose? E aí eu vou falar aquela coisa assim de ler livro. A perna inchada, normalmente é uma perna só, não as duas. Pode acontecer nas duas, mas o mais comum, que é o que a gente chama, é assimétrico. É um inchaço, um edema, de um lado só, assimétrico. Pode ficar vermelho, pode causar dor para andar, para colocar o pé no chão. Então, esses são os sintomas clássicos. Edema, que é um inchaço, rubor, que é ficar vermelho, calor dela mais quente, e dor, tá? Mas eu vou te contar uma coisa. Os sintomas clássicos, eles aparecem em torno de 50% das pessoas. Mais ou menos isso que os estudos mostram. Então, assim, pode ter sintomas menos expressivos. E os sintomas estão muito ligados também ao local acometido, ao tamanho do vaso. Se forem vasos mais calibrosos, normalmente são sintomas mais expressivos. Vasos menos calibrosos pode ser uma coisa mais sutil. E o diagnóstico é feito pelo exame físico associado ao ecocolodoppler, que é o Doppler. O Doppler é um aparelho que é um ultrassom. Você já fez ultrassom no abdômen? Então, é o mesmo aparelho que ele vai identificar esse vaso, se ele está obstruído ou não, se tem um trombo, como nós chamamos nele ou não. E o que isso pode gerar? Eu dei um spoilerzinho no início, eu falei da questão do tromboembolismo pulmonar, que nós chamamos de TEP. Mas uma outra complicação da trombose é o que nós chamamos de síndrome pós-trombótica, que essas veias, e quanto maior for o vaso acometido, for a veia acometida, e quanto mais extenso, é o que a gente chama mais proximal, quanto mais assim, acima do joelho, mais perto do tronco, é o que a gente chama de proximal, abaixo do joelho distal. Quanto mais proximal, quanto maior o número de vasos. Lembra a analogia que eu fiz no início do engarrafamento? Então, funciona, vamos trazer o raciocínio para cá. Funciona mais ou menos assim. A gente tem a via e a via está fechada. Quanto maior for essa via, quanto maior for essa estrada, se for uma estrada que passa muito carro, muito caminhão, ela vai ser diferente a repercussão do que se eu pegar uma rua fininha, estreitinha, que quase ninguém passa, não é? Se o engarrafamento for na via grande, então o engarrafamento vai ser maior, vai ter mais consequência do que se for pequenininho. E a mesma coisa
na trombose. Se for pegar veias proximais, que são do joelho para cima, a repercussão ela tende a ser maior. Então, o que é a síndrome pós-trombótica? É como se fosse um engarrafamento, que o sangue tem dificuldade para voltar. Então, a pessoa tem a perna incha, sempre fica com a perna inchada, por mais que façam algumas coisas. Tem uma doença venosa, pode desenvolver uma doença venosa que se expressa como varizes maiores, tem dor na perna, pode ter algumas alterações linfáticas também, por consequência dessa doença venosa mais avançada e por mais tempo. Então, tudo isso pode acontecer. Então, além da questão do tromboembolismo pulmonar, que pode ser uma ameaça, né, à vida, pode ter consequências muito graves. Então, se tiver algum dos sintomas, procura avaliação, procura uma emergência, porque isso é extremamente importante ser diagnosticado quanto antes, porque pode botar a pessoa em risco, tá? Para finalizar, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. E se gostou do conteúdo, curte aqui e vamos para o próximo vídeo.